a mais uma live. Estamos ainda aguardando o nosso convidado antes do feriado aqui. Boa noite. Oh, deu certo. Boa noite, João. Ora, boa noite. Não sei se me conseguem ver. Eu acho que a câmera está um bocado desfocada. Ah, já percebi o porquê. Ok, agora sim. Estava ao contrário. Boa, no... Muito bem. Boa noite, João. Tudo bem? Como está? Olha, foi por aqui está frio Em e Santarém? está tudo bem. Mais concretamente em Torres Novas, distrito de Santarém, sim. Entendi. Mas que bom. Então vamos começar a nossa live. Boa noite a todos. Meu nome é Angelina e sou idealizadora das lives de uma série Pontes Culturais, onde tentamos explorar um pouco e construir pontes entre diferentes culturas. Hoje temos uma edição muito especial, porque temos um português, autor do livro De Paris para o Mundo, explorando e respondendo aos desafios econômicos, que vai compartilhar conosco um pouco mais sobre o livro, suas experiências, e achei muito interessante, porque apesar de eu falar muito sobre diferenças culturais, eu achei muito interessante também trazer a perspectiva econômica. Então, por isso surgiu essa ideia de convidar João. João, muito E agradeço obrigada por o convite. aceitar. Muito obrigada por aceitar. E agora eu gostaria de deixar uma palavra para você se apresentar um pouco para Com nossos certeza. aqui. Com certeza, temos muita coisa para falar até hoje, felizmente. O meu nome é João, tenho 27 anos, neste momento estou em Portugal e eu decidi escrever esta obra, ou livro, chamem aquilo que quiserem, por uma simples razão. Nós sabemos que Portugal, a nível económico, não é das economias mais desenvolvidas a nível tanto europeu como também mundial. Aliás, tanto mundial nem europeu, quero dizer, peço desculpa. E tendo em conta que eu vivi em França, mais concretamente em Paris, eu gostei muito daquilo que eu verifiquei lá e posso também, digamos, linear aquilo que eu escrevi ao longo da obra. Eu iniciei, tive esta ideia no ano passado, no mês de janeiro, em 2023, no qual vi as notícias de uma forma muito a par de todas as situações e eu pensei, por que não devemos aprender? Eu enquanto português também, por que não devemos aprender também um bocado também com os franceses nesse aspecto. O livro fala concretamente sobre a economia francesa e todos os seus pontos, desde o século XIV até atual, falando, por exemplo, da economia feudal. Eu não vou estar a falar muito sobre esse ponto, porque senão já estou a dizer tudo o que passa no livro e acaba por não achar muita graça para quem quiser comprar, mas gostei muito da aventura que eu fiz ao longo deste livro e acho que as pessoas, quem gostar da área e quem for da área, acho que vai gostar, principalmente na faculdade. Eu não sei se o meu professor está aqui a ver também, que ele também teve o grande interesse de ver. Tenho interesse mesmo para falar com as turmas, porque tem lá alguma matéria relativamente às cadeiras que estão nas respectivas licenciaturas na faculdade onde eu estudei. Pronto. Depois, entretanto, ao longo dessa história fala-se também da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789 até 1799, e depois há ali aquele certo período no qual fala-se também do período de transição até à Inquisição, à imposição também das políticas económicas por parte de Napoleão Bonaparte, que não foi só um dos grandes imperadores que esteve no poder em França no ano 1816, e acho que
quem gostar também muito da história económica também pode ver um exemplo também relativamente à França. E também, no final do livro, fala-se também dos desafios que a economia francesa tem, principalmente após aquilo que foi a crise soberana em 2008, com a falência da Lehman Brothers nos Estados Unidos, no qual teve influência também na União, principalmente na União Europeia, e também da crise da dívida soberana, no qual aconteceu maioritariamente aqui em Portugal. Contudo, relativamente a 3 pontos no qual também estamos aqui, que um deles é as vivências internacionais e a visão sobre a economia e cultura. Isso, até queria te perguntar, porque já falamos um pouco, o João você apresentou um pouco sobre a sua obra e o motivo porque você teve essa ideia com escrever o seu livro, mas eu também queria perguntar ainda para contextualizar um pouco, né? Eu trabalho muito a questão de que cada nação pode aprender com cada nação. E até queria te perguntar, pela sua vivência, eu sei que você viveu na França, que você acabou de dizer, mas você também estudou em Espanha, então eu gostaria de... Não, atenção, em Espanha tem a ver com um mestrado que é online. Online, pensei... Não estou concretamente em Espanha. Pensei que em Múrcia... Eu ainda estou a terminar o meu mestrado e respectivo MBA, no qual é possível em Espanha. E em Espanha não tenho muito a dizer porque é um parecido muito equivalente àquilo que é em Portugal. Aliás, não é por acaso nós tratamos os espanhóis como nuestros hermanos. Exatamente. E relativamente às vivências e a visão sobre a economia e cultura, que é aí onde a Angelina também gosta muito de falar, eu destaco 3 pontos, que é o impacto dos direitos sociais e solidariedade na própria área que é a economia. Em França há uma forte valorização dos direitos sociais e mesmo da própria solidariedade, que resulta numa economia que prioriza principalmente o bem-estar dos colaboradores e promove até políticas inclusivas. É uma cultura também de apoio social onde cria estabilidade económica e facilita também uma elevada qualidade de vida também para a população. Já em Portugal a coisa é muito mais limitada e menos focada naquilo que é o apoio social, onde também enfrenta também dificuldades para proporcionar o mesmo nível de proteção e bem-estar dos trabalhadores, ou seja, é mais aquilo que é a base de, desculpe lá a expressão, escravidão, digamos assim, na tal situação das horas extra. Por exemplo, aqui em Portugal pede-se para se fazer horas extra, mas em França chega-se ali àquela hora e até mesmo dizia a pessoa para se ir embora, para ir para casa descansar, porque dão muito valor àquilo que é a vida pessoal. E relativamente a Portugal também, a respectiva economia, que é muito menos robusta, derivada também à sua dimensão, não permite uma rede também de apoio social tão abrangente, levando a um maior esforço por parte também dos indivíduos para manter a própria estabilidade. O segundo ponto relativamente a este capítulo também, a influência cultural. Estou muito curiosa. A economia francesa é amplamente influenciada também por uma cultura que valoriza a própria inovação. No livro fala-se nas startups e no apoio que se faz. O planeamento a longo prazo e a proteção também dos direitos laborais, como falei no ponto anterior, e essa visão cria também um ambiente económico de prosperidade sustentada e também haver uma certa estabilidade. Em Portugal, tal e qual. Desculpe. Em Portugal, as práticas económicas são mais orientadas para a adaptação imediata e respectiva sobrevivência, ou seja, o ambiente organizacional em Portugal, dependente das empresas, e acredito que seja a maioria, não é das mais famosas, porque é, como se costuma dizer aqui em Portugal, é ferro e fogo, digamos assim, e isso leva com que haja uma falta de recursos, de um planeamento a longo prazo, que prejudica também o crescimento sustentado e limita a competitividade do país no próprio contexto europeu. Nós podemos verificar também nos ditos rankings das economias na Europa, e até posso falar também na União Europeia e respectiva zona euro, só Portugal está no segundo lugar como das economias menos desenvolvidas, atrás da Bulgária. Atrás da Bulgária ainda? Não, atrás. A Bulgária é considerada a economia menos desenvolvida. Atenção, Portugal já é a segunda.
Eu acho incrédulo, porque Portugal é dos países mais antigos a nível mundial e nós temos, por exemplo, países que saíram do bloco soviético, como é o caso da Estónia, tem uma economia muito desenvolvida e a Ucrânia neste momento não. Na Ucrânia neste momento não, evidentemente, por causa da utilização da tecnologia. E falando no último semi-capítulo, digamos assim, destas vivências internacionais e a visão sobre a própria economia e cultura, há uma perspectiva global e respeitadora das especificidades locais. Em França, o próprio sistema económico equilibra uma perspectiva global com respeito pelas especificidades locais, o que permite também aplicar políticas mais abrangentes que atendem a diversas realidades ou mesmo as próprias necessidades. Já em Portugal, a abordagem económica é muito restrita, infelizmente, pois o país enfrenta limitações que dificultam a implementação de uma perspectiva global e inclusiva, e o que leva com que também as soluções sejam muito mais limitadas, com foco também nas necessidades locais imediatas e muitas vezes sem a capacidade de responder a desafios globais. Ao fim e ao cabo, como podemos verificar neste capítulo, França é muito mais, diria, liberal do que propriamente Portugal, porque Portugal ainda, como falámos há uns dias atrás, é um país no qual ainda está muito ligado ao passado. E nós temos, por exemplo, pessoas na casa dos 50, 60, 70 anos que ainda viveram o 25 de Abril, ainda, infelizmente, possuem aquela mentalidade ainda um bocado autoritária, ou não quero dizer retrógrada, mas acabo por dizer infelizmente, porque têm medo daquilo de pensar a longo prazo, ou seja, e temos um caso flagrante, no qual eu vou falar no final, certamente, sobre estas situações. Os desafios de adaptação e construção de pontos culturais, aí onde também a Angelina gosta muito também. Falo da flexibilidade e integração cultural. Por exemplo, em França, a integração cultural é facilitada por uma sociedade que valoriza a diversidade e a inclusão, além também de uma estrutura que apoia a adaptação de estrangeiros e a integração no ambiente de trabalho. Existe também muita formalidade e rigor, embora são muito desafiadores, é um facto, mas também criam um ambiente de respeito e clareza. Já em Portugal, a cultura até acaba por ser acolhedora quando, por exemplo, a Angelina ou outra pessoa que esteja a ver vá a Portugal, nós recebemos bem, mas também a própria cultura tende a ser menos estruturada e menos orientada para a inclusão formal no ambiente de trabalho. Ou seja, esta falta de estrutura e apoio formal pode dificultar a adaptação e criar, por exemplo, mal-entendidos, especialmente em ambientes, lá está, profissionais, onde o rigor é necessário. Dentro da cultura de trabalho e de diferença na formalidade, a França é o rigor no ambiente... aliás, quero dizer, a formalidade e o rigor no ambiente de trabalho em França promove também uma cultura de profissionalismo, onde as expectativas são claras e realistas e o cumprimento de normas é valorizado. Ou seja, o que faz com que o ambiente aumente a eficiência e permite também uma gestão eficaz, mesmo também em contextos internacionais. Vou dar um exemplo, por exemplo, para ter reuniões com a França, tem que se falar francês. Eu, felizmente, quando eu fui para a França, já sabia falar a língua francesa. E em Portugal, o ambiente de trabalho é mais informal e flexível, ou seja, pode ser positivo até mesmo a nível de relações pessoais, mas pode levar também à falta de rigor e problemas de produtividade. Aliás, nós temos aqui muitas empresas aqui em Portugal, o caso da Europa, que é uma Auto Europa, que é uma fábrica de automóveis, já não me recordo qual é a marca em questão, de automóveis, em que não há... estão a começar a fechar. Então entram muitas vezes em layoff. E esta informalidade muitas vezes resulta também numa falta de clareza em processos e expectativas profissionais. Daí o exemplo também do Alto Europa. Entendi. João, eu queria te perguntar ainda, desculpa, eu queria te perguntar ainda, porque você realmente
eu vejo que o seu forte realmente é comparação entre as culturas, mais no sentido econômico, político. Dá para notar que você adora esse tema e é muito interessante. Mas queria te perguntar também, assim, a sua vivência. Então, por exemplo, vivendo na França e sendo português, que agora também você está em Portugal, quais aspectos mais comportamentais, não relacionados tanto com economia ou política, mas comportamento mesmo, Sim. você achou muito estranho, por exemplo, assim, porque eu acredito muito que, como nós falamos, sempre podemos, cada nação pode aprender uma com a outra. Então, eu queria te perguntar, o que você achou muito interessante no comportamento dos franceses e o que você acha que os franceses poderiam aprender com os portugueses? Ui, só se for a nível de gastronomia, porque a nossa gastronomia é boa. Por Mas, exemplo. não, mas eu acho que os portugueses, por norma, acham que os franceses são um bocado rudes, são muito frontais. Eu quando eu estive lá, não notei isso, até porque eu acho que há maior abertura por parte dos franceses. Ou seja, as pessoas que dizem isso, das duas, uma, ou nunca foram lá, ou então são mesmo pessoas que não são a favor da cultura das pessoas, neste caso francesas. Aliás, eu iria dizer agora um próximo ponto que era, por acaso, relativamente à construção de pontos culturais através do diálogo e respeito mútuo, no qual até estou a dar este exemplo muito realista, acho que é muito realista. Por exemplo, em França, valoriza-se também o diálogo estruturado e o respeito pelas diferenças. Aliás, a França é dos países que, esta hora, está a decorrer até um jogo relativamente entre França e Israel, e nós sabemos qual é o contexto daquilo que se passa em Israel, onde há muitos árabes lá, e não sei até que ponto é que aquilo pode correr mal, digamos assim. E em Portugal é muito mais informal, dependendo também das relações pessoais e do próprio improviso. Embora, lá está, seja acolhedor, mas esse estilo menos formal pode dificultar também a colaboração com ambientes até mais estruturados com ambientes mais estruturados, quero dizer. Pronto. E pronto, agora o impacto de viver nestes dois países, relativamente à minha área, numa visão económica mais abrangente. A perspectiva de uma economia inclusiva e sustentável, por exemplo, em Portugal, vou falar agora primeiro em Portugal, existe a falta de recursos financeiros e de apoio social limita também a capacidade do país de implementar também uma economia inclusiva e sustentável. Esta visão é frequentemente mais curta, mas também focada em resolver, por exemplo, problemas imediatos, o que limita também o desenvolvimento de certas medidas políticas económicas a longo prazo. Ou seja, o português não pensa a longo prazo, pensa a curto. Ou seja, e às vezes acaba por não medir também as consequências, até mesmo na própria comunicação, como se fala com as pessoas, acaba por acontecer muito isso. A adaptação das soluções económicas globais em Portugal, a adaptação de políticas globais é frequentemente dificultada pela dimensão económica e por limitações estruturais, e também existe uma certa falta de flexibilidade do sistema económico, onde leva também a uma abordagem relativamente conservadora, com menos capacidade de adaptação a modelos de sucesso internacional. Eu vou dar o caso da Suécia, e para quem vê a televisão, eu aconselho, por exemplo, ver a entrevista que aconteceu ontem na RTP3, de Daniel Traça, no qual Portugal pode aprender com a Irlanda. Ou seja, onde é que ele quer chegar com isso? Na crise da dívida soberana em 2011, Portugal, a Irlanda e a Grécia entraram em colapso. E, no entanto, qual é que foi a solução que a Irlanda viu? Vamos chamar as multinacionais do ramo da tecnologia para alavancar. Está lá a Microsoft, está lá a Google, está lá N empresas multinacionais do ramo da tecnologia, no qual conseguiu alavancar, e hoje em dia a Irlanda é das economias mais desenvolvidas a nível europeu, relativamente a esse ponto. E agora, por último, há uma visão empática e conectada,
Por exemplo, em França, a experiência proporciona uma visão económica muito empática e globalmente conectada, onde se valoriza a diversidade e a inclusão, o que vai criar também uma sociedade mais justa e próspera, ou seja, são muito mais realistas naquilo que fazem, por exemplo, a nível de análise. E em Portugal, apesar da abertura cultural, quem vier a Portugal sabe perfeitamente disso, ou quem já veio a Portugal sabe perfeitamente disso, a visão económica tende a ser menos conectada e mais focada em resolver desafios locais. Muitas vezes sem os recursos necessários para implementar um sistema inclusivo, e esta abordagem limita o potencial de crescimento económico do país, onde principalmente o setor principal é o turismo. Nós podemos verificar, por exemplo, durante o verão, pessoas oriundas do Reino Unido, mesmo do norte da Europa, da Suécia, Noruega, Finlândia, do centro da Europa, vêm para Portugal por causa de nós temos um fator muito vantajoso, chamado clima. E o clima é muito favorável relativamente ao resto dos países da Europa. Também, paisagens maravilhosas também, paisagem, comida boa. Não, muitos turistas. Eu me lembro ainda quando eu morei em Portugal, tinha muitas pessoas que queriam. Foi um sonho de visitar um Portugal. Na Polônia, por exemplo, é um destino muito popular. Até muitas pessoas tentam comprar uma casa lá em Portugal para passar verão. Então, realmente, tem vários motivos, não somente clima, também cultura é muito interessante. Sim, mas embora também a nível de impostos, não sei se vai conseguir coincidir, porque acredito, eu estou a prever que vai haver uma subida brevemente. Uma subida dos impostos, sem dúvida alguma. Opa, não sabia disso, mas já foi algo recente? Algumas mudanças recentemente? Não, sou eu próprio que estou a prever essa situação. Entendi. E, João, eu queria também te perguntar sobre, porque você falou, realmente dá para perceber que você realmente acha que os portugueses podem aprender muito da França, principalmente no que se refere da economia, da política. Mas ainda queria explorar um pouco o tema da mentalidade, então. Você mencionou que os franceses são mais de longo prazo, os portugueses mais de curto prazo. Eu entendi essa sua colocação. Mas, e também diversidade, você diversas vezes também mencionou essa questão de direitos sociais, sim? Mas se você teria, por exemplo, escolher 3 características da mentalidade francesa, que, na sua opinião, você acha que isso impacta os resultados que eles conseguem atingir tanto no campo político quanto também no campo econômico? Três mais importantes do seu ponto de vista. Sim, aliás, a nível político é muito difícil decifrar nessa altura, porque nós temos um país, a França é um país muito dividido entre vários partidos. Aliás, eu posso dar o exemplo, agora houve as eleições legislativas este ano e o partido que ganhou nem sequer está no poder. Foi nomeado pelo próprio Emmanuel Macron, onde nomeou o antigo embaixador, acho eu, da França ou foi na ONU ou foi na União Europeia, um antigo comissário europeu, aliás, no qual Michel Barnier, que foi nomeado primeiro-ministro e é do Partido dos Republicanos, que ficou só em 4º lugar nas eleições. Agora, do outro modo, podemos verificar que também as 3 características no qual vou dizer relativamente aos franceses e ao êxito que eles têm tido, sem dúvida, que é a frontalidade, no qual eles põem, por exemplo, o preto no branco, como costumamos dizer aqui, a própria eficiência também, e o que leva também a um realismo muito grande. São muito realistas, porque eles não fazem uma abordagem como os portugueses fazem, que é isto e acabou. Não, eles próprios vão, digamos, delinear ponto a ponto para chegar a um consenso. Entendi. Não, muito interessante. E agora tenho uma dúvida também, e uma pergunta até porque entendemos
agora que tem alguns pontos característicos na mentalidade dos franceses que fazem com que a economia e política fica dessa forma. Agora, você mencionou no início também, mencionando um pouco mais sobre o seu livro, sobre os desafios também da economia francesa. Você poderia explorar um pouco esse ponto, então? Quais são os desafios? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Posso dizer que os maiores desafios neste momento da economia francesa acaba por ser, primeiro, a nível político. Nós temos um novo Front Populaire, onde, neste momento, aceita tudo o que é o investimento direto estrangeiro. Eles próprios, basta só ter dinheiro para iniciar um negócio. Aliás, quando eu estive lá, há muito restaurante árabe, turco também, e português também. Devo informar relativamente a esse ponto também. Também há muito esse restaurante português também. Agora, nos outros... e depois temos a Rassemblement National, que é um partido de extrema-direita, considerado de extrema-direita, em que não é muito a favor disso, porque vamos chegar acredito que a França vai chegar a um ponto em que vai haver mais investimento direto estrangeiro do que propriamente um investimento nacional, e acho que a nível de equilíbrio vai ser muito difícil mesmo. Em Portugal, eu não falo principalmente a nível do governo, mas eu falo também principalmente das autarquias. Nós sabemos que a nível do mercado de trabalho para os jovens está muito complicado mesmo. E eu posso dizer, as autarquias, se querem manter os jovens, e o próprio governo já anunciou isso também através de uma medida que vai para o Orçamento de Estado e vai ser ainda debatido na especialidade, é o IRS jovem, no qual eu não sou a favor. Eu próprio não sou a favor do IRS jovem. Você pode explicar um pouco a autarquia, se eu não estou familiarizada com essa palavra? A autarquia tem a ver com as câmaras municipais, ou seja, temos a Câmara Municipal, depois a Câmara Municipal tem um próprio programa que faz, por exemplo, há eleições de 4 em 4 anos, vai haver para o ano aqui em Portugal, e vai ser, e também tem que haver um bocado de acordo com aquilo que é o governo. O programa do governo, neste momento, é um governo de centro-direita, embora a nível político parece que é de esquerda, mas pronto. E neste momento, Portugal tem de... As autarquias, eu seria a favor que é falarem com as multinacionais. Para quê? Porque nós temos uma situação em Portugal, e acho que a Angelina sabe perfeitamente disso, os jovens estão-se a deslocar para o litoral. E se não conseguem estabelecer-se no litoral, vão para o estrangeiro. Foi o meu caso. E tendo em conta essa situação, eu acho que é um apelo que eu faço a quem não sei quantas visualizações nós estamos a ter nesta altura, não consigo ver, mas eu posso dizer aos jovens que em 1969, eu vou ter de puxar um bocado o tempo para trás, em 1969 nós tivemos uma situação, foi a manifestação dos estudantes contra o regime na altura salazarista, do Estado Novo. E eu acho que hoje em dia, tendo em conta que se querem que os jovens fiquem, façam com que fiquem. Está a haver uma grande fuga de cérebros para o exterior, para o estrangeiro, e é muito triste isso acontecer. Eu acho que se em 69 já tiveram a ideia e manifestaram-se contra o regime, e acho que foi num evento desportivo, salvo erro, porque é que não conseguem fazer hoje em dia à frente da Assembleia da República? Os polícias já fizeram, os enfermeiros já fizeram, porque é que os jovens não vão fazer e lutar pelos seus direitos? Está dentro da Constituição. E os portugueses não estão muito... E os portugueses têm aquela mentalidade de chega para o lado que agora estou focado naquilo que eu faço. E infelizmente é assim. Opa. Infelizmente é assim. É um pouco triste. E o que você diria, por exemplo, para os jovens, se você tiver esse poder de ter uma voz para todo mundo, para todos os jovens em Portugal, o que você diria? Manifestem-se na rua. Manifestem-se na rua. Não tem problema nenhum a dizer isso. Façam greve. Não, greve, Angelina, porque é que vão fazer greve se a maioria não trabalha? Se querem falar sobre esses direitos, manifestem-se.
Em 69 aconteceu isso com a greve dos estudantes da Universidade de Coimbra, que foi o epicentro, praticamente tudo contra o regime do Estado Novo na altura. Temos também, polícias já fizeram manifestações, os enfermeiros já fizeram manifestações, acho que os professores também já fizeram as manifestações. Porquê é que os jovens não vão fazer para terem esses direitos? Está na Constituição. E se não fizerem isso é inconstitucional. Porque eu falo por mim, enquanto jovem, eu sinto uma falta de respeito daquilo que as autoridades públicas estão a fazer em relação aos jovens, neste caso instituições públicas. E não é com o IRS os jovens que chegam lá. É o que eu acho. Porque se é para aplicar a uns, tem que aplicar a outros. Eu sou a favor de uma sociedade igual. Não é uma sociedade diferenciada, porque isso acaba por demonstrar, a nível internacional, aquilo que é a diferença etária e a discriminação que existe sobre os jovens. Por exemplo, eles dão muito valor àquilo que são os idosos. E, evidentemente, tiveram uma vida cheia de tudo. E têm direito a isso. Mas porquê? Porquê é que eles estão a dar mais ênfase àquilo que são os idosos? Porque é a faixa etária que mais vota em Portugal. Entendi. Infelizmente. Eu acho que tem que haver aqui um ponto de equilíbrio no qual tem que se pensar nos jovens. E se querem falar dos jovens e pensar sobre os jovens, não é só apenas falar, é fazer. E é fazer. É verdade também. Não basta só pensar, só estudar, só saber sem nenhuma ação, com certeza. João, ainda queria aproveitar porque nós conversamos, quando nós tivemos uma conversa na semana passada, nós compartilhamos o mesmo pensamento sobre o quanto nós podemos expandir os nossos horizontes acessando as informações em mídias estrangeiras, né? Você mencionou que você até lê a mídia francesa, de outros países. E eu queria também, porque é uma dica até para as pessoas que assistem hoje e vão depois assistir o nosso vídeo depois. Eu acho muito importante ressaltar essa importância de expandir a nossa mente, a nossa forma de pensar, acessando mídia em outros idiomas. Então, o quanto o idioma é importante para também ter acesso a essas narrativas internacionais, a entender essas narrativas internacionais. E até queria perguntar a sua percepção. Eu sei que você fala inglês, fala francês. E o que você percebe? Você percebe de forma muito nítida diversas narrativas ao acessar a mídia em outros idiomas? Como você enxerga isso? Primeiro que tudo, é preciso ter muito cuidado relativamente aos mídias que nós vamos lendo, porque, principalmente aqui em Portugal, eu sinto que há uma grande influência, infelizmente, política relativamente aos mídias, às notícias que são dadas, porque há muitos fake news, infelizmente, que existem aqui em Portugal. E eu, por exemplo, em França, não noto muito disso. Eles são mais influenciados através a nível de partidos. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do Figaro, que é um partido de extrema-esquerda. Do Figaro, que é um jornal influenciado por um partido de extrema-esquerda. Que ganhou as eleições agora, neste momento, este ano em França. Agora, relativamente ao resto, eu acho que Portugal, neste momento, está 30 a 40 anos atrasado. Está há 30 a 40 anos atrasado. É uma constatação forte. Eu estou a ser realista. Portugal está há 30, 40 anos atrasado relativamente aos outros países. Eu estive a falar lá em Paris, eu estive a falar com uma pessoa oriunda da Suécia. Eles disseram que em Malmo, a cidade de Malmo, que é uma cidade que partilha uma ponte, que é a maior ponte da Europa, a Östersund, entre Copenhaga, na Dinamarca, e a Suécia, nos anos 70, 80 já tinham shoppings daqueles que já existem aqui em Portugal. E isto é um conceito novo que já existe, por exemplo, há 20 anos. E mesmo assim, muito dificilmente são modernizados. Porquê? Falta de investimento. E eu acho que Portugal também não costuma ter a sua própria originalidade a nível da opinião e das próprias ações. Por exemplo, se a Angelina for hoje aqui a Portugal e só ouvir música nas rádios, não é portuguesa, é
é brasileira e os jovens gostam disso, com todo o respeito. Olha, Com todo o respeito. brasileira, música. Qual música brasileira faz Não, agora sucesso? é assim, eu não vou dizer Não. aqui, eu não vou fazer publicidade, eu não vou fazer aqui publicidade certamente relativamente a esse ponto. Mas Ah, e mas depois não seria publicidade, seria mais questão da cultura, eu porque eu próprio, eu moro no próprio posso Brasil. dizer que eu não sou fã, Nossa, não sou fã, não sou fã. entendi, Não sou tranquila. fã. Aliás, já quem tiver a ver que diga, por exemplo, nomes, por exemplo. A única, para mim, a referência da música brasileira é, sem dúvida, a Ivete Sangalo, sem dúvida alguma. Agora, pronto, eu acho que estou disponível a questões. Não sei se foram feitas ou não, mas Não, estou disponível. não, perfeito. Então, essa questão das narrativas, você mencionou sobre Portugal que tem muitos fake news. Isso chamou a minha atenção, porque você comparou, ao falar sobre essa quantidade de fake news na mídia, né, em Portugal, você mencionou logo depois atraso de 30 e 40 anos que Portugal está atrasado. Agora, porque quem as pessoas leem essas revistas, mesmo fake news, e consomem essas informações. Isso... Eu acho que por uma simples razão, eu acho que o português tem muito medo daquilo que é o futuro. E eu não sei se isto é de uma forma natural ou não. Que eu apenas tenho uma idade jovem e ainda não consigo ter essa percepção se é de uma forma natural ou não. Agora, também acredito que seja por influência naquilo que é não deixarem os portugueses também pensar mais à frente. Agora, hoje em dia já é um bocado impossível. Mas isso acontece porque nós temos mais idosos do que propriamente jovens aqui em Portugal, ou idades superiores a 50, 55 anos a viverem aqui em Portugal do que propriamente de malta mais nova. Eu acho que isso acaba por ser um bocado, digamos, fazer com que os portugueses não queiram ser inovadores a nível do próprio pensamento. E infelizmente isso é um facto. Entendi. É um pouco triste também essa informação, porque me chamou muita atenção. Ficou até Muito ainda bem. um pouco. E, João, ainda assim, nós vamos finalizar pouco a pouco a live. Eu realmente adorei o tema do livro, ainda não li, mas Só uma pretendo questão, ler. vai disponibilizar algum link relativamente a toda a entrevista que nós tivemos? Eu não disponibilizei nada, mas depois podemos colocar nos comentários, não nos comentários, mas na descrição da live. Porque Ok, tem live, muito bem. até você mesmo também pode compartilhar, porque o livro já está na venda. Você pode Sim. até fazer agora no comentário, sem problema algum. Não tem problema. Eu até vou contextualizar como nós conhecemos. Nós temos a mesma editora, a Sim, editora verdade. Autografia. E quando eu publiquei o meu livro, vi a capa, a linda capa do livro do João, e eu achei, gente, que interessante, isso é com Paris, com Torre de Eiffel, e assim o tema, o título muito chamativo, de Paris para o mundo. E ainda a perspectiva econômica achei super interessante. Então foi esse momento que eu conheci o João, já entrei em contato com ele para perguntar sobre mais detalhes sobre o livro, para bater um papo sobre a experiência dele. E com certeza vamos divulgar mais dados. O João até pode compartilhar o link para compra. Ele já está disponível? E-book? Não. Física? Só a partir do dia 25 de novembro. Então já faz pouco tempo. E como as Sim. pessoas podem adquirir? Tem link para site? Como funciona? Explique um pouco, João, como a pessoa interessada... A Angelina sabe que é o Renato, que é o chefe máximo, se calhar, da autografia. E ele, eu gostava que ele também... Eu esqueci-me, por acaso, de dizer que eu ia estar live consigo. Não, simplesmente vai estar em pré-venda até dia 25 de novembro. Quem quiser ter acesso, tanto no meu perfil, seja Facebook, seja Instagram, ou até mesmo no LinkedIn, está disponível para quem quiser adquirir um exemplar. Isso, até vou informar, essa live que nós fazemos hoje, ela vai ficar nas nossas contas. Eu vou até, como eu iniciei, eu vou compartilhar com o João, então ele pode colaborar, e as pessoas que me seguem podem também acessar a conta
no Instagram do João, até para saber mais experiências, bater Claro que papo. sim. Assim, até acho que seria mais fácil o contato com o João, porque me parece um tema super extremamente interessante. E o João realmente compartilhou muitas informações super interessantes sobre a economia, a política, comparação entre a França e Portugal. Falamos também hoje sobre a questão das mídias e o quanto é importante ter um conhecimento mais e ter acesso aos vários mídias, até para comparar as informações e as narrativas. João, eu vou deixar uma palavra final para você, ainda onde as pessoas podem encontrar você, você já mencionou, mas queria deixar uma palavra final para você, por favor, João. Com certeza. Antes de mais, e para finalizar, agradeço o convite da Angelina, sem dúvida alguma. Dentro daquilo que eu sei, gosto sempre de falar também, evidentemente. Mais uma vez, o link da pré-venda está disponível nas redes sociais, nos meus perfis, neste caso Instagram, Facebook e LinkedIn, no qual podem ter acesso e quem quiser que desfrute, porque temos muita coisa para aprender com os franceses, sem dúvida alguma. Ai, perfeito. João, muito obrigada mais uma vez por Obrigado, aceitar. Se você quiser ainda compartilhar alguma informação, fica à vontade. Até pode comentar, fazer os comentários depois da live. Também convido... Com certeza. Com certeza. Eu volto a reforçar também a ideia. Nós, jovens, devemos reforçar aquilo que são os nossos direitos e que está na Constituição Portuguesa. Portanto, se os polícias se manifestam, se as pessoas se manifestam e se os enfermeiros também se manifestam, nós também temos o direito de manifestar daquilo que devemos exercer. É o que eu acho. E não fazer com que os grupos socioeconómicos se estejam a alimentar apenas do Estado, porque o Estado devia falar era para as pessoas, não era para os grupos socioeconómicos. É apenas isto, mais nada. Então, muito obrigada, João, mais uma vez, por Obrigado, aceitar. Você ainda madrugando não, mas são 3 horas mais tarde do que no Brasil. São então, 10 para as 10. Exato. Não, 20 para as 10, quero dizer. Então, mais uma vez, muito obrigada. Desejo um sucesso com a venda também. Encorajo para a compra também. Vamos compartilhar depois os detalhes dos links. E desejo boa noite a todos e bom feriado amanhã. Aqui no Brasil temos feriado aqui amanhã, então bom feriado. Ok, a gente só vai ter em dezembro. Em dezembro. Então amanhã vamos nós descansar. Boa noite. Sim, senhores. Uma boa noite, obrigado.